Fala, meu povo! Paz seja convosco! E aí, como é que tá? Tá gostando de estar ministrando sobre a missão de Jesus? Muito top, né? Primeira semana, nós falamos sobre os sentimentos que Jesus teve, os posicionamentos que o Mestre assumiu para assumir, propriamente dito, esta missão. Na segunda semana, nós falamos que dentro da missão de Jesus tem uma particularidade muito interessante acerca do ensino. E aí nós falamos sobre o ensino na área do arrependimento, na área da renúncia, na área das prioridades e também o nosso destino final. Nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos tratar uma temática muito especial e eu preciso que você coloque o seu coração para poder ministrar esta terça-feira. Nós vamos falar sobre curas. Os 35 milagres que Jesus realizou durante o seu ministério de 3 anos, nós temos o destaque em inúmeras situações com cura. Primeiro, nós precisamos compreender que três áreas que constituem a nossa vida necessitam de cura. Nós precisamos de cura na área física, nós precisamos de cura na área emocional e, é óbvio, nós também precisamos de cura na área espiritual. Nós vamos tratar cada uma delas nesta terça-feira. Vamos começar então falando sobre as questões espirituais. Existem coisas que nós vivemos, doenças que nós alcançamos que são originadas dentro do âmbito espiritual. E não há outra forma para resolver que não seja de maneira espiritual. Havia um garoto que estava possesso de um espírito maligno e o seu pai foi pedir a Jesus que o libertasse. Ele até diz para Jesus: Eu pedi para os seus discípulos ajudarem, mas eles não conseguiram. O mestre foi lá e expeliu esse espírito maligno e depois ensinou para os discípulos o seguinte: esta casta de demônios não vai sair senão pelo jejum e pela oração. Então pense comigo uma coisa: comece a praticar hoje o desbloqueio da sua vida de oração. Mateus capítulo 6 fala para você entrar no seu quarto, fechar a porta ou ir para um lugar reservado, estar na intimidade com Deus, conversando com o Pai, falando com Ele, pedindo perdão, pedindo orientações, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Oração. Desbloqueie de uma vez por todas a sua vida de jejum. Quantas passagens significativas dentro das Sagradas Escrituras nós podemos citar? Quando necessitamos de sabedoria ou o desbloqueio de alguma coisa, nós podemos pensar no jejum de Daniel, que por 21 dias se absteve de alimentos, vou colocar aqui, gostosos. Ele não comeu coisa gostosa, ele comeu fruta, legume e verdura durante 21 dias, para que fosse liberada a bênção que o príncipe da Pérsia estava retendo no mundo espiritual. Tem jejuns que é para a batalha espiritual. E ali nós vamos meditar nos textos de Efésios, de Filipenses. Vamos nos abster de alimentos por um período, parar de comer completamente durante um período e estar em constante oração para ter as armas, para ter as ferramentas para combater no mundo espiritual. Existem jejuns que nós precisamos realizar para capacitação. Olha que muito top. E em Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7, nós conseguimos aprender que a capacitação que vem de Deus nos dará a condição de combater as nossas dificuldades, especificamente enfermidades espirituais. Vamos falar de uma outra área que necessita de cura, essa é mais comum. É a área física, o nosso corpo. Nós precisamos de cura constantemente, principalmente nesse tempo onde todo mundo fica gripado. Mas a área física é curada pelo menos de duas formas. Através do médico que foi levantado por Deus. A medicina foi criada pelo Senhor. Médicos capacitados, enfermeiros capacitados. Essas pessoas foram levantadas e autorizadas por Deus. A cura, o milagre da cura, muitas vezes acontece através das mãos deles. Mas também há a cura divina. O Senhor Jesus
é o médico dos médicos. E aqui nós vamos pensar um pouco, como é que nós trabalharíamos isso de uma forma prática? Primeiro, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele age a partir daquilo que nós declaramos. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua. O servo de Deus foi orientado pelo Senhor para profetizar sobre um vale de ossos secos para que este se tornasse um poderoso exército. Tem que proferir, tem que declarar. É claro, pensa comigo, eu não vou declarar simplesmente aquilo que vem na minha cabeça. Não. Primeiro nós vamos estudar aquilo que Paulo ensina. Ele diz que nós devemos orar. Buscar aqueles que acreditam no batismo no Espírito Santo vai orar em línguas para se edificar, se encher de Deus. E a partir daquilo que eu estou cheio de Deus, eu começo a profetizar, eu começo a declarar. Vamos declarar no mundo espiritual para que Deus traga a existência da cura. Mas ainda raciocinando, olha para você ver como o sobrenatural é algo que precisa se pensar, precisa se meditar. Quantas vezes você viu Jesus quando estava curando as pessoas, fazendo momentos de oração? Em nenhum dos momentos. Na maioria das vezes, Jesus falava assim: vai, a tua fé te curou. Ou, às vezes, ele até falou: o que queres que eu te faça? É porque quando se trata de orar, você ora a Deus. Você fala com Deus, fala com o Senhor pedindo capacitação, através de jejum, igual nós falamos, através da leitura da palavra, vai se capacitando. Quando se trata de doença, eu sei que para você pode parecer um pouco estranho, mas com a doença você vai falar para a doença. Você não se lembra quando Jesus estava lá no barco? O vento se levantou, uma grande tempestade, os discípulos pensaram que ia morrer e pediram socorro para o mestre. E ele disse assim: ventos e mares, aquieta-te. Se nós pensarmos dessa forma, nós vamos poder chegar em uma pessoa que vai falar assim: eu estou com dor de cabeça. E você vai dizer assim: dor de cabeça, em um nome de Jesus, solta o corpo dessa pessoa agora. Só que eu sei que às vezes a gente se assusta, porque não é comum para a gente. Eu sei que não é comum, mas talvez é porque nós não tenhamos aprendido a fazer isso de forma comum. Tem gente que acha que vai pagar mico. Tem gente que acha que vai passar vergonha. Preste bem atenção, quem tem que fazer é Deus. Quem tem poder para fazer é Deus, mas nós temos a obrigação de proclamar: seja curado em nome de Jesus. E aí eu não vou deixar você sem a informação. O nome de Jesus é o principal ponto. Filipenses, Paulo escreve dizendo que o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Então o nome de Jesus está acima da dor de cabeça, o nome de Jesus está acima do câncer, o nome de Jesus está acima de qualquer coisa. E não só isso, Marcos, quando registra as palavras do Senhor Jesus para levantar a grande comissão, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O segredo está no nome de Jesus, mas nós precisamos de uma coisa. Precisamos compreender de forma racional que de fato o nome de Jesus tem poder e precisamos de fé. E como que eu ativo a fé? Jejum, oração, leitura da palavra, conhecendo a Deus. A última cura que nós vamos tratar é a cura que mais tem sido necessária neste tempo: a cura da alma. Vou dar um exemplo para você muito top. Quando Jesus ressuscitou, ele conversa com as mulheres e ele fala o seguinte: chame os discípulos e a Pedro. E aí eu fico pensando, Pedro andou com Jesus os 3 anos. Pedro era discípulo. Então por que que Jesus o incluiu? É porque nesse momento, Pedro estava passando por um inferno emocional terrível. Pedro estava em depressão. Pedro estava numa situação angustiosa. E por que que Pedro estava angustiado? Porque se cumpriu a palavra de Jesus, Pedro de fato havia negado ao Senhor. E ele que tanto disse que se preciso fosse iria para a própria morte,
foi o cara que negou Jesus. Isso trouxe uma depressão muito grande na vida do apóstolo Pedro, que volta para suas redes, volta para sua empresa de pesca. Em um determinado dia ele fala: Vou pescar. Alguns discípulos dizem: Nós vamos contigo. E daqui a pouco eles não pescam. É óbvio, eles não. E aí, eles não pescam nada. Mas lá na praia, alguém aparece. Jesus, ressurreto. E grita para eles: lance a rede do outro lado e achareis. E eles fazem a segunda pesca maravilhosa. 153 grandes peixes. E quando trazem as redes, pegam uns peixes e Jesus pede para que preparem. E agora observe essa cena: uma praia, Jesus, um braseiro para assar os peixes, conversando com Pedro. E aqui nós temos um exemplo de cura emocional aplicada por Jesus. Porque Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A questão é que na nossa língua fica dessa forma. Jesus pergunta e Pedro responde. Jesus pergunta e Pedro responde. Mas quando você observa o texto em grego, a conversa parece ser até uma outra história. Eu vou falar aqui, obviamente, em português, como seria a tradução em grego dessa conversa com Jesus. Jesus, por 2 vezes, ele pergunta para Pedro o seguinte: Você me ama com um amor ágape, com um amor sacrificial? Ele diz assim: Kefas, agapas-me. E aí Pedro, ele nega isso, ele não consegue responder. Ele não responde da forma como que está no português. Então, ele meio que vai saindo de canto, ele vai saindo de lado nessa conversa. E aí, pela última vez, na terceira, quando Jesus vai perguntar para ele, ele diz para ele assim: Você me ama com o amor de irmão? Com o amor fraterno? Kefas, fileis-me. E aí Pedro fala: Sim, Senhor, filose, eu te amo com um amor fraterno. E ali Jesus fala para ele: Segue-me. E nesse momento Pedro recebe a cura da sua psicose. A neura que Pedro estava, que consequentizou em uma depressão, havia sido curada naquele momento. Nós podemos contribuir com a cura das pessoas que estão passando por isso. Depois de conversar com essa pessoa, depois de orientá-la a procurar um profissional qualificado para ajudá-la, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, que é aquilo que nos resta. E aí nós precisamos pensar em orações específicas. Orar pela pessoa declarando para que Deus ajude ela com o seu sistema nervoso. Orar para que Deus ajude esta pessoa em relação aos seus medos. Orar para que Deus ajude essa pessoa em relação às suas mágoas. Ó, vamos colocar em prática nessa terça-feira? E aí, vocês encaram? Pergunta para as pessoas quem precisa de uma cura. E aí você vai jejuar essa semana, vai levar o seu óleo, vai ungir as pessoas lá e vai profetizar a cura. Amém, meus queridos? Bom, tenho certeza que grandes coisas Deus fará por nós. Amém? Te vejo na próxima ministração, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus e até.